Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Uma boa noite para todos, sejam muito bem-vindos a mais um dia da nossa Quaresma de São Miguel. Hoje nós vamos rezar o oitavo dia da nossa Quaresma, viu? Segunda-feira, a oitavo dia da nossa Quaresma de São Miguel. Nós vamos usar hoje o texto da liturgia de amanhã, né? O Evangelho de São Mateus, capítulo 23, versículo do 23 ao 26. Prepara aí sua Bíblia, né? Um tempinho aí para você preparar a sua Bíblia no Evangelho de São Mateus, capítulo 23, versículo 23 a 26. Mateus 23, 23, 26. Tá? Então, vai preparando aí, enquanto você pega a sua Bíblia. Eu tenho um convite para fazer durante essa semana, né? Durante a semana, todas as quartas-feiras, dentro da nossa Quaresma de São Miguel, nós vamos fazer a missa da Quaresma, né? Às quartas-feiras, às 19h30, aqui na paróquia Nossa Senhora do Bom Sucesso, na Matriz. Então, já deixo aí convite para você participar conosco todas as quartas, dentro da Quaresma, uma missa, né, da Quaresma, missa de São Miguel, com adoração ao Santíssimo, bênção do Santíssimo, orações, né, de poder. Então, vai ser assim maravilhoso o momento na presença de Deus, toda quarta-feira, às 19h30, aqui na paróquia. Mas também tem um outro convite, que é no dia 30 desse mês de agosto, né? A Quaresma, ela tem uma penitência que a gente precisa fazer, né? Então, eu vou fazer uma penitência nessa Quaresma e queria estender essa penitência para todos vocês que quiserem fazer comigo. No dia 30, domingo, na madrugada, 4 horas da manhã, eu vou rezar o rosário lá no Monte São Miguel. Então, aqueles que quiserem subir o monte comigo para rezarmos juntos o rosário às 4 da manhã, então, né, tomara que eu não fique lá sozinho, né? Eu espero você. É um convite, né, para fazermos juntos esta penitência, esse sacrifício, né, dentro da nossa Quaresma de São Miguel. Então, dia 30, domingo, na madrugada de sábado para domingo, né? Então, 4 horas da manhã, nós estaremos lá orando os mistérios, né, do Santo Rosário. E terminando também com a Santa Missa, né, a missa brevezinha, mas vamos terminar com a missa. Tá bom? Então fica aí esse convite. Encontrou, então, o texto? O texto é o Evangelho de São Mateus, capítulo 23, versículo 23 ao 26. Vai dizer assim: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pagais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Eis o que era preciso praticar em primeiro lugar, sem contudo deixar o restante. Guias cegos, filtrais um mosquito e engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, limpais por fora o copo e o prato, e por dentro estáis cheios de roubo e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do corpo e do prato, para que também o que está fora fique limpo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Filho, diante dessa palavra, hoje nós estamos vendo, né, uma crítica dentro desse evangelho. Jesus faz uma crítica muito forte aos fariseus. Eles eram cuidadosos com os detalhes religiosos, eles cuidavam, veja, até a forma de lavar o copo, por dentro, por fora, né?
a maneira de fazer as coisas toda cuidadosamente, mas eles estavam deixando de lado aquilo que realmente dava sentido à fé, que é a justiça, a misericórdia e a fidelidade a Deus. Veja, Jesus não condena, Jesus não condena aqui a prática religiosa. Não. Jesus não condena o que os fariseus estão fazendo. Pode ser feito essa prática religiosa, né, de lavar isso, fazer aquilo outro do jeito de vocês, tudo bem, mas ele condena a religião farisaica que fica apenas na aparência. Religião de aparência, essa é a religião dos fariseus, porque eles se preocupavam em mostrar aquilo que estão fazendo, mas não se preocupavam com o interior. Era uma religião somente de aparência, para os outros verem. Né? E Jesus vai criticar isso. Vai dizer: ai de vós, escribas, fariseus hipócritas, vocês pagam o dízimo do hortelã, ou seja, daquilo que é mínimo, vocês dão, né, o dízimo do entro, do cominho, do hortelã, mas vocês deixam de lado os ensinamentos mais importantes, que é a lei de Deus, a justiça, a misericórdia e a fidelidade ao Senhor. Então, é possível cuidar muito daquilo que aparece e ao mesmo tempo esquecer daquilo que Deus vê. É isso que Deus está condenando aqui nos fariseus, né? Cuidando daquilo que aparece, mas esquecendo daquilo que só Deus é capaz de ver. E a gente não se preocupa muito com isso, né, gente? A gente quer mostrar para os outros verem, mas a gente se esquece que quem precisa ver é Deus. Quem precisa ver as minhas atitudes, quem vai julgar o meu coração, a minha alma, as minhas atitudes, não são os outros, é Deus. No final da nossa vida, minha gente, as práticas religiosas, elas não vão valer de muita coisa se elas me ajudaram a aproximar mais do Senhor, a converter o meu coração. Se as tuas práticas religiosas, elas te ajudam a melhorar, sim, elas te levam para o céu, mas se elas só são casca para os outros verem, né, só mãozinha posta para as pessoas verem, olha como que ele reza, olha como que ela reza. Não, não é assim. E o coração? E Deus, que está vendo tudo, é Ele que é o juiz. Ninguém, ninguém vai me dar o passaporte para entrar no céu. O passaporte para o céu é a minha vida de intimidade, eu e Ele. Ele que me vê, Ele que sabe tudo sobre mim, é Ele que vai me julgar. Então, é esse cuidado que a gente tem que ter. Podemos cuidar da roupa, da imagem, das palavras, das devoções, das funções dentro da igreja, daquilo que os outros pensam de nós e não perceber que o coração está ficando distante de Deus. Tem gente muito preocupada com isso, esquecendo de ficar próximo do Senhor. Jesus, ele vai ainda mais fundo. Limpa primeiro o copo por dentro, para que também por fora fique limpo. Olha, olha o que Jesus está dizendo. Deixa eu repetir a palavra. Limpa primeiro o copo por dentro, para que também por fora fique limpo. Aqui, Jesus mostra o centro. Esse trecho aqui é o centro do evangelho de hoje, de amanhã, na verdade. Nesse evangelho é que nós vamos ler amanhã na liturgia. É bom que quando você ouvir esse evangelho amanhã na liturgia, ou então quando você pegar de manhã para ler, você vai lembrar dessa meditação que eu estou fazendo aqui com você. É o centro, essa palavra é o centro. A pergunta do evangelho, né? Veja, Deus não quer apenas uma vida de aparência, mas Ele quer um coração convertido. Não basta parecer correto, você precisa, de fato, trabalhar para a retidão.
Todos nós, meus filhos, claro, eu e você, nós não somos santos, não. Ninguém é santo. Nem você, nem eu. Nessa terra, nós não vamos encontrar nenhum santo. Pode esquecer isso. Fica tranquilo, porque não tem ninguém aqui do lado de cá, nem do lado de lá, dando pinta de santidade, porque isso não existe. Mas, espera lá, deve haver no caminho cristão um mínimo de intenção de querer ir para o céu, porque esse é o caminho que o Senhor está oferecendo para mim e para você, o céu. Né? Então, né, a pergunta fundamental desse evangelho é essa: como as pessoas me veem? Na verdade, né, como que Deus me vê? E não como as pessoas me veem. Né? A pergunta fundamental é essa: como Deus encontra o meu coração quando ninguém está olhando? Como está o meu coração? Quando só Ele está vendo e ninguém mais. Como é o meu comportamento? Né? Porque nós podemos enganar as pessoas, meus filhos, mas nunca, nunca nós vamos enganar o coração de Deus. Justiça, misericórdia e fidelidade são as três palavras que aparecem hoje no Evangelho. Nesse Evangelho, que, repito, vamos ler amanhã na missa. Jesus apresenta três coisas que não podem faltar na vida cristã: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. A justiça, que é tratar o outro com dignidade, não agir por interesse, não explorar, não guardar ressentimento. A misericórdia, saber perdoar, saber perdoar, saber acolher, saber compreender o outro, né? Levantar aquele que está caído e não colocá-lo mais para baixo. Né? E a fidelidade, que é aqui, né, tão importante. A fidelidade é permanecer com Deus, mesmo quando nos sentimos, né, pequenos, ou até mesmo quando nós não sentimos nada na oração, né, nos momentos com Ele, é permanecer fiel, fiel ao Senhor. Não seguir o Senhor por causa do sentimento, por causa daquilo que está acontecendo, milagre, isso, aquilo, outro. Não. Fidelidade. Eu sigo o Senhor porque Ele é meu Deus, Ele é o Senhor da minha vida e pronto. É como nós falamos ontem, né? Na nossa palavra, lembra da palavra de ordem de ontem? Que era exatamente: sois o meu refúgio. Ou seja, o Senhor está comigo. Mesmo que eu não sinta nada, mesmo que não aconteça nada, eu estou com o Senhor e Ele está comigo. Isso é fidelidade, permanecer com Ele. Né? A verdadeira conversão acontece quando o exterior começa a revelar aquilo que Deus transformou no interior. Quando a pessoa começa a transferir para fora aquilo que ela viveu com Deus dentro de si, o seu encontro pessoal, aí sim há um verdadeiro cristão. Hum? Não a atitude farisaica, é o que Jesus está falando aqui. A atitude farisaica é apenas por fora. A atitude de um cristão que está no caminho da conversão, essa atitude gerada por uma reflexão interior, por um encontro que aconteceu com Jesus e que começa a mudança de dentro para fora, de dentro para fora. Não adianta ter as mãos levantadas na oração se o coração permanece fechado para o irmão. Não adianta falar com Deus com a boca e contradizer com a vida. Não adianta limpar o copo por fora e deixar dentro do copo, né? Dentro de mim, orgulho, inveja, ciúme, mágoa, vaidade, falta de perdão. O que adianta tudo isso? Limpou o copo por fora. Jesus fala, dá um outro exemplo, que é o exemplo do sepulcro caiado. Eu estou aqui na minha capela, a minha, na casa paroquial, essa parede aqui, essa parede aqui é a parede que me divide do cemitério. Logo depois dessa parede aqui está o cemitério, logo do lado aqui. Né? E ali tem muitos sepulcros bonitos, brilhando, limpinho, lavadinho.
com mármore, com granito, tem até colorido, bonito por fora, lindo, mas cava para ver o que tem dentro. Podridão. Nós não podemos ser assim. Por fora bonito, por dentro carniça. Não, o coração que o Senhor está criticando é esse coração, sim, que por fora está limpinho, mas por dentro as suas atitudes. É atitude, meus filhos, atitude. E o que torna a gente ser pouco caiado? São exatamente isso: o orgulho, a mágoa, a inveja, o ressentimento, a falta de perdão, a maledicência, fala mal uns dos outros. Tudo isso vai tornando a gente podre por dentro. Não adianta mostrar por fora bonito, mas por dentro, se tem essas coisas, precisamos trabalhar isso dentro de nós. A Quaresma de São Miguel é uma ótima oportunidade para isso, para transformar de dentro para fora. Se Jesus pudesse olhar hoje para dentro de mim e para você, será que ele encontraria o quê? O que ele encontraria dentro do meu coração e dentro do teu hoje, ele olhando? Talvez esta seja uma das perguntas mais importantes da nossa vida espiritual. Se Jesus pudesse olhar hoje para dentro do meu coração, o que ele encontraria? Essa pergunta tem que estar sempre presente na nossa vida. Não precisamos ter medo de olhar para dentro. Precisamos ter coragem de permitir que Jesus nos purifique por dentro. A santidade não começa na aparência. A santidade começa no coração, dentro. Quando estiver preocupado com aquilo que os outros estão dizendo, né, a gente tem que olhar para dentro. Aí nasceu agora a palavra de ordem. Pode estar falando, falando, falando. Qual é a palavra de ordem de hoje, padre? A palavra de ordem nasceu dessa meditação. A palavra de ordem é primeiro por dentro. Primeiro por dentro. Quando você estiver preocupado com aquilo que os outros estão dizendo de você, lembre-se, primeiro por dentro. Quando perceber que está julgando alguém, olhe primeiro para dentro. Primeiro por dentro. Quando quiser corrigir alguém, examine primeiro o seu próprio coração, a sua própria consciência, primeiro por dentro. Quando sentir a necessidade de mostrar uma aparência de santidade, volte para dentro e se pergunte: Senhor, o que precisa ser convertido em mim? O que precisa ser mudado em mim? Deus não quer apenas mudar aquilo que as pessoas veem em mim, os filhos. Ele quer transformar aquilo somente aquilo que ele consegue ver. Aquilo que ele consegue ver no meu coração. Ou seja, Deus vai mudar aquilo que ele vê que é mal. E se há maldade dentro de mim, do meu coração, Senhor, transforma-me. Primeiro por dentro. Essa é a palavra de ordem de hoje, para amanhã. Primeiro por dentro. É isso, Senhor. Primeiro por dentro. Transforma minhas atitudes, minhas ações. Da minha consciência, Senhor, de nessa quaresma perceber que primeiro eu preciso olhar para mim, para dentro de mim. Primeiro, o que precisa mudar está dentro de mim, é o meu coração, são as minhas atitudes, para depois eu querer mudar o que está fora. Primeiro por dentro, Senhor. Toque em mim e que a tua graça transforme a minha vida. Amém. Vamos rezar então agora os textos da nossa quaresma, o oitavo dia da nossa quaresma. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e os outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Ladainha de São Miguel. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós.
Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Trindade Santa, que sois o único Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do Verbo divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da Igreja militante, rogai por nós. São Miguel, alegria da Igreja triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baluarte dos cristãos, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, arauto da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Rogai por nós, ó glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Cristo, para que sejamos dignos de suas promessas. Amém. Oremos. Senhor Jesus, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos pela intercessão de São Miguel essa sabedoria que nos ensina a juntar riquezas do céu e a trocar os bens do tempo presente pelos da eternidade. Vós que viveis e reinais em todos os séculos dos séculos. Amém. Agora a consagração a São Miguel. Ó príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos, meu diletíssimo arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro, me dou e ofereço, e ponho-me a mim próprio, a minha família e tudo que me pertence debaixo da vossa poderosíssima proteção. É pequena oferta do meu serviço, sendo como sou o miserável pecador, mas vós engrandecereis o afeto do meu coração. Recordai-vos de que de hoje em diante estou debaixo do vosso sustento, e deveis assistir-me em toda a minha vida e obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados, a graça de amar a Deus de todo o coração e ao meu querido Salvador Jesus Cristo e à minha mãe Maria Santíssima. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Assim, terminamos então nosso 8º dia da nossa Quaresma de São Miguel. Palavra de ordem, primeiro por dentro. Você já sabe o que significa, né? Olhar para dentro. Que amanhã seja esse tempo, dia, de a gente olhar para dentro e reformular, né, a nossa vida, nossas intenções, o nosso amor ao Senhor Jesus. Amanhã nos encontraremos de novo aqui, no mesmo horário, às 22 horas. Uma boa noite para você, durma em paz, fica com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo.
Amém. Deus abençoe você. Até amanhã.